Medo não é uma falha de caráter, de índole. O medo é um sentimento que a gente tem diante do novo, diante dos desafios. Então, eu diria o seguinte, para uma pessoa autossabotadora ou dependente, ela tem que realmente imaginar se todo mundo que hoje me auxilia ou que hoje eu sou dependente deixasse de existir, ele ia se virar. O instinto de sobrevivência do ser humano é maravilhoso. A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado, né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem a emoção de ter falhado. Então você tem um sentimento de culpa. A gente tem que ver, porque assim, tem gente que sente culpa de coisas reais, de ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez. Que são as pessoas que têm o pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei, né? Senão a gente, por exemplo, eu seria uma criminosa se um dia eu pensasse, tipo assim, eu queria acabar com aquela pessoa. Você, no momento de raiva, pode ter um pensamento desse tipo em relação a alguém, mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas tendem a viver no futuro. Então a pessoa fica assim, não vai dar certo aquilo não vai acontecer. E muitas vezes essas pessoas são tomadas de sentimentos de culpa, mas do que não ocorreu, do que elas imaginam que possa acontecer. Não é real. Então uma culpa legítima, baseada naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. E aí você pode ficar ansioso até em obter um perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, ela não é bem uma culpa. Você está acreditando, você está superestimando um pensamento. Ansioso, né? Que ansioso é bem fica no excesso de pensamento. Exatamente. Que pode estar levando dá uma essa super dimensão para uma coisa que é só pensamento. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Que eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral, mas nós somos mais do que um pensamento, nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. Os pensamentos, ela é só do cérebro, não é da mente e nem do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Eu acho o seguinte, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença, vou ter culpa ou não, é a intenção que você tinha em agir. Por exemplo, eu posso às vezes até te magoar e ficar arrependida depois. Mas se eu tenho certeza que a minha intenção ao te falar alguma coisa foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas, né? E eliminar minha culpa. Então a gente tem que agir com a intenção certa, que a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar, eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. Na realidade, na terapia cognitiva, você vai refazer por que você tem esse sentimento de culpa. Você vai descobrir por que você faz aquilo. Quais são as coisas que levaram ao sentimento. De repente você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feito os arrimos de família, né? Aquelas pessoas que resolvem tudo.
Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa, porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém, né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida, né? Por exemplo, a gente não pode esquecer que a gente tem, no mínimo, a tal das 3 dimensões, né? O corpo, a mente e o espírito. E eu costumo dizer o seguinte: se você não tiver o teu espírito ligado no sentido de você observar seus pensamentos, você não tem a tal da intenção, da intuição na hora de agir. Então não dá para desconectar as coisas. Nós somos seres pelo menos tridimensionais. E não lidar com isso talvez seja a grande capotagem que a gente vem tendo durante todo esse tempo. O tímido é uma pessoa que ele gostaria até de interagir socialmente, ele gosta da coisa social. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento que faz com que ele fique assim: será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? O que a pessoa está pensando de mim? Será que vai pensar que eu estou falando a coisa certa? Será que eu dei a deixa certa? Será que a pessoa me interpretou certo? Então ele fica o tempo todo preocupado o que o outro vai pensar. E isso dificulta muito a interação dele, mas ele gosta da interação. Mas ele acaba não fazendo por conta desse pensamento que é muito autocrítico, né? No fundo, o tímido é um grande crítico dele mesmo. Tem esse desejo. Tem, o tímido tem. Já o introvertido é um pouquinho diferente. O introvertido é uma pessoa que tem todas as condições para interagir, faz isso com maestria, não tem o menor problema em fazer, mas ele prefere não interagir. O introvertido, ele não fica pensando o que vão pensar dele ou não. Ele curte ficar sozinho, ele fica sozinho numa boa, não tem problema nenhum e não tem a menor dificuldade. Isso é a grande diferença do tímido e do introvertido. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Mas não é tímida? Não sou tímida. Você não gosta realmente de estar ali? Não gosto, eu gosto, mas assim, eu tenho meu momento que eu gosto de ficar sozinha. Eu tenho aquele momento que eu fico sozinha e fico muito bem. Quando eu saio e quero interagir, eu faço isso com muita tranquilidade. Mas eu tenho aquele conforto, aquele aconchego de ficar sozinha. Não me faz mal nenhum. O tímido não. O tímido, ele quer a companhia das pessoas. Ele de fato quer. E quais as causas? A gente pode dizer que se existe causas para a timidez? Olha, a timidez é uma coisa complexa. Ela é multifatorial. A gente sabe que os tímidos, em geral, têm uma marcação genética muito grande. Quando você vai ver, tem uma história de pai, mãe, daquela timidez mais pesada mesmo. E também tem a criação, tem as vivências. Então, se você passa por situações muito traumáticas na infância, na adolescência, isso pode fazer com que a timidez tome um maior vulto, tem um reforço. Então você tem as causas que são genéticas e as causas psicológicas, ambientais que interferem, é uma interação. Porque a timidez, um dos tratamentos é você fazer simulações de situações para que a pessoa possa treinar, para dessensibilizar esse medo e ela possa se expor, com certeza. As técnicas de mudança de trauma também, né? Que você tira esse pensamento, sai desse patamar de se importar tanto com o que os outros estão falando e ficar o tempo todo achando que você vai errar. Então o tímido, ele está sempre preparado para o erro, né? Ele não aposta no que ele pode fazer bacana. E também errar é normal. Por exemplo, eu não sei se é porque eu tenho déficit de atenção e dislexia, então eu cometo uns micos pavorosos, mas me divirto com eles. Isso não me abala. Não, além de rir, eu ainda dou a deixa. Tipo assim, eu tô dando palestra, eu falo, por favor, gente, uma pergunta de cada vez. Senão eu vou confundir. Então, assim, não tem esse problema. Eu sou introvertida. A solidão é uma opção. Mas timidez não. Você tem um pouquinho de timidez. Timidez não é uma patologia, é uma maneira de ser ali dentro de um padrão genético, das tuas vivências. Agora, o excesso de timidez, aí é a tal da fobia social. Que seria a timidez patológica. Aí entra como uma patologia que requer tratamento. Porque, por exemplo, a fobia social ou timidez patológica, esse impedimento se torna, passa mal. Então, assim, o tímido normal, ele não quer falar porque ele fica, será que vão me julgar? Será que não vão julgar? Mas ele não passa mal, né? Ele não passa mal fisicamente.
a fobia social ou a timidez patológica, que é a timidez patológica, essa pessoa só de pensar ou ser exposto a ataque cardíaco, sudorese, existe um passar mal que dificulta a socialização totalmente. Então são pessoas que não falam em público, são pessoas que dificulta o seu meio, sua vida profissional, né? Eu acho que a vida profissional que fica mais prejudicada. E é interessante que, por exemplo, os ingleses têm a fama de serem mal educados. E não são. Os ingleses, na maioria, têm um percentual muito alto de fóbicos sociais. Então, se você vai pedir informação para o inglês na rua, ele tende a sair correndo, porque ele vira foco de atenção. Ainda mais quando a gente viaja em grupo e vai fazer uma pergunta. Então, por exemplo, o maior medo do inglês é falar em público, mais do que morrer. Porque ali ele tá, ri, brinca. Sim, claro. E na vida pessoal? Não, eu diria que os maiores humoristas são tímidos. Com certeza. Porque assim, o tímido, ele quer a aprovação do público, ele quer agradar. Então, o humorista, o que ele quer é a risada. Ele quer a aprovação do público. É verdade. E como é que ele faz isso? Sabendo se riu ou não. Tanto que deve ser absolutamente desesperador para um humorista estar numa plateia que não ri.